Olá, eu sou a Aline e hoje eu vou falar do livro Livre da Cheryl Strayed. Bom, eu fiz um post no blog comentando o meu interesse sobre o minimalismo. Eu comentei que eu tinha uma relação meio complicada, às vezes contraditória e complexa com compras e com o acúmulo de coisas. E o minimalismo tem algumas noções que me são atraentes, embora eu não ache que eu fosse conseguir aderir completamente, mudar minha vida radicalmente de maneira a abraçar o estilo de vida minimalista. Eu fiquei com vontade de ler algumas coisas a respeito para me inspirar, para ver de que maneira eu poderia aplicar na minha vida certos hábitos. E fui buscar alguns títulos. Eu cheguei a alguns títulos que não necessariamente são sobre minimalismo, mas têm a ver, eles se relacionam indiretamente com a ideia. E eu citei esses livros lá no blog. E aí a Patrícia de Carlo, fofa, me mandou os livros por e-book, né? Na verdade por e-mail. Ela me mandou os livros em e-book por e-mail. E aí eu comecei a ler. Eu comecei pelo Livre da Cheryl Strayed. Eu li no celular. Eu não tenho leitor digital, porque eu sou pão dura. Eu acho que dá. Espero que dê pra ver, que foque. A capinha é uma botinha de trilha com cadastros vermelhos. Bom, o Livre é um relato autobiográfico. A Cheryl decidiu fazer a trilha pela Pacific Crest Trail, que é uma trilha enorme que cobre a costa oeste dos Estados Unidos. Ela, na verdade, começa no México e termina no Canadá. Ela tem 4.000 e tantalhadas de quilômetros, mas a Cheryl decidiu fazer somente um trecho que pegava a boa parte da Califórnia até o limite com Washington. Quando começaria Washington, então, se eu não me engano, ela fez 1.770 quilômetros. Ela decidiu fazer isso porque ela estava num momento bem crítico da vida dela. Ela estava triste, ela estava meio que passando por um período de depressão. Ela perdeu a mãe dela há 4 anos para o câncer. A mãe morreu de maneira horrível, num período muito curto, logo depois de ter sido diagnosticada. Era uma moça jovem, a mãe da Cheryl tinha só 45 anos, ela tinha 22 na época que a mãe dela morreu. E desde então ela não ficou bem. A família dela se desintegrou, ela tentou cumprir aquele papel da mãe, né, com a família, com os irmãos, com o padrasto, e não deu, todo mundo foi cada um para o seu lado. Ela acabou ficando muito triste, muito decepcionada, não concluiu a faculdade. E isso acabou afetando o relacionamento dela. Ela casou muito cedo e ela acabou traindo o marido dela várias vezes. Era uma espécie de compensação esse relacionamento sexual com desconhecidos ou com pessoas que ela mal conhecia. E ela ficava muito mal porque ela amava o marido dela de verdade. Ela fala dele com muito carinho. Ele parece uma pessoa incrível, só que não era a hora certa para eles estarem juntos. Assim, eram duas pessoas que se amavam, mas que se precipitaram, não era o momento deles. Ela acabou se divorciando e se envolvendo com heroína. Olha só que história, muito tático. E ela estava nessa espiral de autodestruição quando ela teve uma espécie de insight, assim, uma mensagem do subconsciente dela para si mesmo. Isso com as minhas palavras, tá, gente? Ela não falou assim, não, mas assim, ela teve esse insight. E aí ela lembrou de duas coisas. Ela lembrou de uma vez que ela estava andando de carro com a mãe dela quando ela viu a Ponte dos Deuses. E a Ponte dos Deuses fica exatamente num pedaço, num trecho da Pacific Crest Trail que ela vai... por onde ela vai terminar, na verdade, a trilha, nesse pedaço, nesse limite com Washington. E ela lembra de duas coisas. Ela lembra disso e ela lembra de uma vez que ela foi a uma loja dessas de esportes. Eu não sei como chama, esportes ao ar livre, trekking, trilha, camping, whatever. E ela foi comprar uma coisa qualquer
mas ela viu um guia sobre a Pacific Crest Trail. E aquilo ficou na cabeça dela, de uma certa, chamou a atenção dela de alguma forma. Só que isso voltou, nesse momento crítico em que ela estava se afundando e precisando de uma solução drástica para salvar a própria vida. Ela teve esse insight, ela lembrou dessas duas coisas e falou: é isso, eu tenho que fazer a Pacific Crest Trail, é isso que vai me salvar. E aí ela foi nessa empreitada sozinha, muito corajosa. Todo mundo ficava perguntando, né? Todo mundo que ela conheceu durante o período ficava assim: mas você tá fazendo isso sozinha, né? Você é meio louca. E ela passou por muita coisa. Vocês devem estar se perguntando: cadê o minimalismo na história? Bom, esse é um livro que trata indiretamente da coisa, né? A vida da Cheryl já era uma vida humilde, né? Ela era uma pessoa pobre, ela teve algumas privações. Quando a mãe dela finalmente casou com o padrasto dela, eles viviam numa espécie de fazenda, né? Era tudo bem rústico, não tinha água encanada, não tinha energia. E essa experiência que ela vai ter é ainda mais radical, de passar esses meses andando sozinha. E ela vai passar por muita dificuldade. Temperaturas extremas, vai dar de cara com animais, vai quase ser atacada por um touro longhorn, vai encontrar com pessoas inconvenientes, vai ficar com medo de ser atacada, violentada sexualmente, vai ter que lidar com a solidão, com o tédio de passar o dia andando sempre, sem ter outra coisa pra fazer, muito frio, muito calor, muita subida, muita descida, os pés dela vão ficar destruídos, as botas dela vão acabar com os pés dela. Ela vai ficar com marcas da mochila, a mochila dela era gigante. E tem uma metáfora tão bonita nesse livro, que é quando ela se dá conta de que tudo que ela tem, tudo que ela precisa tá naquela mochila. E que tudo que ela possui, ela tá carregando com ela, sabe? Eu achei uma imagem bonita. E o que ela fazia? Isso também eu achei lindo no livro. Todo dia de noite ela tava arrasada, destroçada, acabada. Depois de jantar, ela botava sua lanterninha de cabeça, entrava na barraca e ia ler um livro. E era o prêmio dela do dia, né? Pela caminhada, depois de todo aquele esforço, o prêmio dela era ler. Eu achei isso muito doce. Enfim, então ela vai passar por todas essas coisas, só que ela vai conhecer pessoas muito legais também, os outros trilheiros. Ela vai se questionar um monte de coisa, uma série de coisas, vários problemas, porque ela vai fazer uma série de flashbacks. Então, o que acontece? Naquela situação limite ali, que é uma situação onde ela volta para problemas muito básicos, né? Ela vai se conhecer, ela vai ter a real noção da sua força, ela vai entender certas coisas que ela nunca entendeu muito bem. É como se ela tivesse, como o Bentinho, ligando as pontas da própria vida, assim, né? Tentando chegar a um entendimento. Porque ela tinha muitas questões mais resolvidas. Resolvidas em relação ao pai, em relação à mãe, né? Em relação à sexualidade. Não em relação à sexualidade, mas a maneira como ela se relacionava com os homens. Eu achei muito inspirador. Então, o que ela passa na Pacific Crest Trail, não só a parte do perrengue, que é muito grande, né? E dela se superar, ficar mais forte, ficar mais resistente, mais corajosa. Uma coisa que me chamou muita atenção é a solidão, assim, é uma coisa que eu me identifico com ela. Às vezes, pra eu ficar bem, pra eu voltar pro meu centro, em momentos de crise, eu preciso me isolar. E essa era uma necessidade dela. Às vezes ela conhecia pessoas e as pessoas falavam: não, a gente vai acampar juntos, vamos seguir um trecho da trilha juntos. E às vezes ela falava: não, eu não posso, preciso. Ela convivia com essas pessoas, às vezes, nos postos de abastecimento, né? Porque eles não podem carregar toda a comida que eles vão comer ao longo de toda a trilha, né, de uma vez só. Então eles normalmente pedem para alguém mandar caixas com suprimentos que eles pegam nesses postos que ficam próximos à trilha em diversos pontos. Normalmente é no próprio correio ou numa loja, enfim. Então, nesses momentos em que eles saíam, eles tinham que acampar durante um tempo para repor as coisas, né? E aí ela acabava conhecendo as outras pessoas da trilha com as quais ela não encontrava, não era comum encontrar no caminho, né? Encontrava mais nesses acampamentos. E às vezes ela falava: olha, não dá, eu preciso continuar sozinha.
Então, ela teve uma coragem assim que eu não teria. Eu já fiz trilhas algumas vezes que não se comparam remotamente à dela. E é sim um negócio pesado. Eu achava divertido. Óbvio que a maior trilha que eu fiz demorou 7 horas. Foram 3 horas e meia indo e 3 horas e meia voltando. Depois eu fiquei doente. Mas ela foi muito corajosa de dormir sozinha. Mas ela viu coisas lindas, rios lindos, um lago enorme numa cratera de vulcão. Ela viu o céu lindo e floresta, uma variedade, uma biodiversidade, uma coisa com a qual ela não teria visto se não tivesse passado por essa experiência. E os animais, ela tem... ela dá uma delirada, assim, mas ela tem uma experiência com uma raposa. E também tem uma experiência muito bizarra com sapos. É tudo... O livro acaba sendo divertido, você não consegue largar, porque assim, acontece tanta coisa com ela. Tanto de coisas muito difíceis e sofridas, como coisas lindas que ela vê e que a gente imagina, meu Deus, isso deve ter sido sensacional. Então, assim, o livro foi inspirador para além da questão até do minimalismo, né? Enfim, o livro é inspirador, gente. Eu gostei muito. Eu achei motivador, assim. Eu gostei da escrita. Tem um problema, essa edição da Objetiva está muito mal revisada. Tem muitos erros. Assim, meu Deus. E essa foi a parte chata, mas o livro é bem legal. Pro que eu tava querendo e pra mais. Eu achei bem bacana, foi uma leitura bem interessante. Tá bom, então é isso. Boa leitura pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho.